Bom, nós estamos dando continuidade, então, ao entendimento da progressão dos espíritos, né? Nós trabalhamos a escala espírita, aí nós falamos desse desejo nosso de sair desse estado, dessa ordem atual que nós estamos e buscar ordens mais elevadas, ou seja, de melhorar, de progredir. E aí nós fomos estudando e até onde nós paramos, na 121 para 122, nós já temos de entendimento que quem escolhe esse caminho, quem é? Nós mesmos. Quem é responsável pelo momento em que nós estamos vivendo, quem é? Deus? Não, somos nós mesmos, né? Então é esse o caminho que a gente está buscando para a gente. Se a gente está vivendo ainda nessa condição, é porque nós ainda estamos querendo viver nessa condição. E aí a gente vai percebendo, né, nós falamos da história de Adão e Eva, das tentações, que ainda que a gente tenha todo conhecimento da lei de Deus, do que é certo, do que é errado, do que é o bem, do que é o mal, a gente ainda teima em escolher o mal. Kardec perguntou na 122, a primeira, né, 122, e os espíritos colocaram que nós não temos uma força interna que nos faz escolher o mau caminho, muito pelo contrário, mas que isso tudo está fora de nós, por isso que nós falamos da própria tentação, da queda do homem, colocando de novo, mais uma vez, a responsabilidade nas nossas mãos. Não adianta reclamar com Deus, não adianta reclamar com o anjo guardião, não adianta reclamar com ninguém, né? Então nós estamos lá, nós vamos voltar na questão 122, nós já falamos ela, explicamos, mas vamos só dar uma lida para a gente entender de onde a gente partiu, tá bom? Como pode, a questão 122, como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Quando ele não tem consciência dele, quando ele não tem condições, como que ele pode escolher o bem ou o mal? Há neles algum princípio, ou seja, algum impulso natural, uma tendência qualquer que os encaminhe ou que os leve, né, a escolher, então, uma senda de preferência a outra? Na sua origem, quando ele não tem consciência dele mesmo, há uma predisposição entre ele escolher entre o bem ou o mal? Porque na questão 121 nós falamos que é ele que escolhe. Da onde vem isso? Será que é uma força íntima? Vamos pensar em nós, né? Quando a gente escolhe entre um caminho ou o outro, será que é uma força íntima? Será que é Deus nos colocando uma força ali para a gente caminhar por aquele caminho? Ou a gente pode escolher? Então, quando eu acordo pela manhã, tem o caminho correto, o caminho não correto. Será que há uma força me levando para esse caminho não ideal? Ou será que eu escolho porque eu quero? Então, vamos lá. O livre-arbítrio, ou seja, a condição de escolher, a capacidade de escolher. Então, nós vamos lembrar que Deus não nos obriga a nada, porque desde que nós podemos ter duas opções entre fazer ou não fazer, nós temos a liberdade nessa escolha. Deus está nos dando opção. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então nós falamos de um bebê como exemplo, que ao passar do tempo ele vai ganhando consciência, ele vai compreendendo quem ele é, vai entendendo que o que ele faz tem ação em todo mundo que está em volta dele, que as escolhas que ele vai fazendo refletem na própria vida dele. Quando ele acabou de nascer, é diferente. Ele não tem como escolher nada, ele depende dos outros para escolher. Depois, ao passar do tempo, ao ganhar, né, consciência, a liberdade ou desenvolvimento do livre-arbítrio, aí nós vamos tendo condições de entender um pouquinho melhor, né? Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito, que é o que nós falamos, uma vez que a gente tem
escolha, não está sendo nada imposto para nós, né? Então, muito pelo contrário. A causa não está nele, está fora dele. Por que que nós escolhemos tal caminho? Qual é a causa de nós escolhermos esse caminho? Não está dentro de nós, está fora de nós. A causa. Nós é que escolhemos, mas ele está falando que a causa está fora, a causa não está nele. Porque se estivesse em nós já determinado, quer dizer que Deus tinha colocado que a gente teria que passar por aquela condição. E a gente tem que tomar um cuidado, porque doutrina espírita não é determinismo. Às vezes a gente acha que está tudo determinado e não é assim que funciona, né? Então a causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Então nas influências que nós vamos recebendo, lembra da história de Adão e Eva, foi a bendita da serpente, um animal rasteiro, né? Mas com conhecimento, astuto, mas rasteiro. Por que uma serpente? Porque a serpente simboliza um espírito que está muito ligado às questões materiais, rasteiras ainda, pensando muito na parte inferior do mundo. Por isso que deu esse exemplo de Adão e Eva. Então quem oferece? A serpente, um animal, vamos trazer assim, um animal que está muito ligado às questões da terra, da matéria, material. Mas a serpente, na verdade, não é um animal, ele está falando sobre a conduta de um espírito, a condição que muitas vezes nós já estivemos, né? Incentivando para o mal, fazendo toda essa, né? Tentando arrastar pessoas por esse mau caminho. Então, aonde estava o problema da Eva? Estava nela ou estava fora dela? Estava fora dela, quando a serpente chega e oferece. O problema é que ela foi fraca e ela cedeu. Tá? Porque se estivesse dentro dela, não tinha como ela escolher. Tá? É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros resistiram. Né? Então falou de Adão e Eva, mas com certeza, se a gente fosse pensar na realidade disso, haveria outros espíritos. Por que não falou Adão, Eva e mais outro casal? Porque há outros casais que talvez não sucumbiram. Então vamos na questão que inicia o estudo de hoje. De onde vem, na questão 122A? Então, se as influências vêm de fora de nós, de onde vem, ou seja, qual é a origem das influências que sobre ele ou sobre nós se exercem? Da onde vem, qual é a origem dessas influências que nos levam a um mau caminho? Se a gente não quer mais cair ou escolher o mau caminho, nós vamos saber o que tem nos levado a esse mau caminho. Qual é a origem dessas influências? E aí, gente? Sem ler, né? Vocês já leram, não vale, né? Dos pensamentos? Olha lá. A gente volta lá na questão 101, né? Então, de onde vêm as influências que sobre nós se exercem, ou sobre eles se exercem os espíritos? Vêm dos espíritos imperfeitos. Quando a gente volta na escala espírita, lá na questão 101, lá vai deixar muito claro que os espíritos imperfeitos, inclusive, eles ainda se comprazem do mal e que tentam levar as pessoas ou os espíritos também à queda. E eles se sentem até felizes, alguns, com a queda, né, daqueles que não conseguem avançar. Quando perguntou por quê, é porque eles sentem inveja e porque se nós avançamos, eles ficam para trás. Então é favorável que todos nós fiquemos sempre numa condição inferior para que eles não fiquem atrás, né? Então, da onde vem? Vem dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, de nós, dos nossos pensamentos, das nossas ações, dominá-lo e que rejubilam como fazê-lo sucumbir.
Então, por egoísmo, né, por ignorância, com certeza por ignorância, porque não é o mal, é pela falta de conhecimento, pelo prazer que eles sentem em fazer o outro cair. Então, esse é o processo que os espíritos imperfeitos estão tentando agir sobre nós. Aí nós pensamos assim, aonde estão os espíritos imperfeitos? Aonde? Local. Aqui. Esperando a gente pensar o que eles estão pensando para conseguir criar sintonia. Junto da gente. Na mesma frequência que a gente está. Né? Às vezes até um pouquinho longe, mas eles ouvem nosso sentimento, né? E aí eles chegam perto, né? Foi isso o que se tentou simbolizar na figura do Satanás. Então, quando você vai ver Jesus ensinando, principalmente sobre o endemoniado lá da região da Gadara, e quando ele vai falar com o endemoniado pergunta o nome do endemoniado, Jesus recebe como resposta o quê? Que o nome é Legião, porque somos muitos. Então não era o Satanás, um espírito ou uma entidade que estava influenciando aquele jovem. Era uma legião. Então essa influência dos espíritos inferiores, imperfeitos, com o passar do tempo, em outras crenças, leva-se o nome de Satanás. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, se a gente entende que Deus é misericordioso, que Deus é amoroso, é justo, é bom, todas as qualidades que compreendem a Deus, esse que hoje está como espírito imperfeito, ou que está influenciando, um dia ele vai deixar de influenciar, e ele avança. Consecutivamente, quase toda certeza, nós já estivemos nessa condição. E alguns de nós, quando desencarnar, partir para o plano espiritual, talvez assumam essa posição. Então vamos seguir. Até aqui tudo bem? Então tá tudo tranquilo que quem influencia a gente para o mal, que fica na nossa mente, vamos trazer a nossa orelhinha, para que a gente escolha os maus caminhos, oferecendo e ofertando, né, o fruto proibido, são espíritos da mesma ordem que nós, espíritos imperfeitos, que ainda têm predominância sobre a matéria, que ainda ficam felizes por fazer o mal. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem. Nós sofremos influências até hoje? Sim. Então não é só na origem. Não é só quando Deus nos criou simples e ignorantes, sem conhecimento, sem experiência. Então a pergunta dele, olha, somente nessa origem os espíritos vão influenciar? Porque se ele não tem experiência nenhuma, se ele só influencia no início, e aí se ele escolheu o caminho errado, a tendência é que ele vá experimentando coisas erradas. E aí a pergunta de Kardec vai chegar um momento, então, ele fez a primeira escolha errada, eles afastam e não influenciam mais? Ou sempre influenciam? Porque se sempre influenciar, nós temos que olhar atentamente para tudo aquilo que a gente vai sentindo, pensando, percebendo, que não é nosso. Já é difícil a gente escolher entre o bem e o mal, porque nós ainda somos imperfeitos, que dirá quando tem uma vozinha nos convidando a experimentar outras coisas juntos. Então, da onde vem? Vem de nós? Vem de fora da gente, né? Então, tal influência... Mas a gente também tem influência de espíritos bons, né? Muito. Como Kardec... Por exemplo, você está ouvindo uma palestra, você está pensando em coisas boas. Totalmente. Sempre é assim. Senão não existia misericórdia de Deus também, né, divina? Sempre nós vamos ser colocados numa situação de provas, por exemplo, né, num desafio ali, para ver se a gente vai passar na liçãozinha educativa ali. Quem chega primeiro? O espírito que vai nos influenciar para o mal ou o nosso anjo guardião? O anjo guardião. Que sempre está com a gente. O grande problema é
ele não pode interferir nas nossas escolhas. Aí, eu até estava falando sobre isso. Aí vem o tentador, digamos assim, o anjo guardião fala assim, não, confio nele, ele aprendeu, fica à vontade, pode testar. Aí ele vai lá, o obsessor vai lá, o influenciador vai lá, ainda olha para o anjo guardião e fala, você viu só? Você viu, bobão? É isso. Ele não pode, porque o nosso anjo guardião sempre é de uma ordem acima, sempre. Só que ele não pode influenciar, porque se ele influenciar, o que nós aprendemos? Nada. Quando que ele nos ajuda a se livrar dessas coisas? Quando nós estamos empenhados no caminho do bem. E aí ele vai ajudando para que essas energias então vá se afastando, porque nós estamos buscando o bem. Então é como se o caminho tivesse, está tudo certo, ó. O Leonardo está escolhendo o bom caminho, então vamos deixando o bom caminho livre para ele. A partir da hora, esse é o processo. Então sempre a gente tem o bom espírito junto com a gente, que é o anjo guardião. Né? Senão dá até medo, né? Senão fica ruim. Tá ruim. O problema é quando a gente lembra desse danado, né? Esse que é o problema, né? A gente vai no dia a dia, às vezes passa o dia inteiro, a gente não lembrou do anjo guardião de jeito nenhum, né? Então, orar e vigiar. Porque olha como muda a perspectiva, né? Lembra quando nós falamos que a gente vai tomar um cuidado para a gente não criar o nosso céuzinho, o nosso inferninho? Né? Eu dei a ideia, eu falei do umbral e falei da ideia das colônias. Às vezes a gente está imaginando que a gente vai pegar não é isso, mas só para a gente, vou pegar um carro aqui e eu vou descer lá numa colônia e que aí eu estou num lugar muito distante, que a gente está isolado de tudo. Então a gente tem que só entender a questão do próprio plano espiritual. Porque senão fala, bom, se eu não quiser viver essa experiência, eu pego o carro e eu sumo daqui, vou para outro país e acabou a história. Se eu estiver imaginando que vai ter limites físicos, eu já não posso pensar como que os anjos do guardião, por exemplo, atuam sobre isso. Então, a partir do momento que eu entendo que o plano espiritual é o que nós estamos vivendo, mas nós estamos na matéria, automaticamente os protetores nossos estão junto conosco também nessa operação. Porque senão eu penso assim, eu estou só nessa faixa dos obsessores, vamos dizer assim, ou dos espíritos imperfeitos que estão nos atrapalhando, e de vez em quando eu tenho que fazer uma prece para o anjo guardião poder vir de uma esfera, de uma ordem superior para vir para cá, como se fossem locais diferentes, né? E a gente lembra só pelo pensamento. Se é o pensamento que é o veículo disso tudo, então não tem a barreira física. Automaticamente o anjo guardião está sempre com a gente. Só que a gente não lembra dele. Às vezes vai lembrar, às vezes, de uma prece no fim do dia ou alguma coisa assim. A gente fala, nossa, anjo guardião, o dia foi difícil hoje. Ele falou, pois é, eu estava aqui e em momento algum não pude fazer nada, porque você não lembrou, você não, né? E eu preciso do pensamento para poder criar a sintonia e agir junto. Tá? Então, tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, acompanha-o na sua vida de espírito. Então, quando eu desencarnar, ele vai estar junto? Sim. Eu continuo sendo espírito quando desencarno? Sim. Acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsediá-lo. O que é império sobre si mesmo? Conhecimento, domínio. Há algo, se a gente for pensar na ideia de um império realmente, há algo mais forte do que um império, vamos dizer assim, né? Não. Então, para a gente falar, para que nenhum império se coloque sobre nós, para que a gente se mantenha o nosso próprio império, é que nada mais acima, nada além de cima de nós já estamos num topo em que nada mais pode nos influenciar. Que ordem nós estamos falando? Então, até que ordem nós vamos sofrer influências? Nós estamos na terceira ordem. Tem segunda ordem, tem primeira ordem. Até que ordem? Mas Jesus sofreu influência? Não, mas aí ele não cai, não tem a... Óbvio que não, mas ele sofreu, né? Então, nós vamos sempre sofrer influência. Sempre. Sempre? Não.
Não, Tá aqui, ó. não, influência, mas você não vai. Então, ó, acompanho na sua vida de espírito. Ok. Então, nós vamos desencarnar, vai seguir com a gente vai ser influenciado ainda quanto um espírito. Até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. Vai chegar um momento... Não, eles desistem. Eles desistem. Eu quero dizer assim, sempre terá tentativa. Então, Eles vão desistir. é que se você pensar assim, ó, porque onde está a colocação aqui, né? Quando eu vou conseguir trazer esse império? Quando eu conseguir suportar qualquer tipo de prova. Pode vir o que vier. Então, vou pensar em Jesus? Tá tudo tranquilo. Mas eu vou chegar a uma condição que eu não preciso mais passar por prova, eu não vou passar mais por expiação, não passo por nada. Eu já cheguei numa condição, que é a primeira condição, a primeira ordem, o espírito puro. Então, lá em espírito puro, que eu tenho conhecimento de tudo, mesmo que eles quiserem, eles não conseguem, como espírito. Então, a gente não pode imaginar que tem um espírito de terceira ordem tentando influenciar Jesus. Porque eles vão cansar, não tem, é sem, né? Porque eles não precisam, Jesus não precisa provar mais nada. Então, mesmo que eles ficarem tentando ali... Também não tem brecha, né? Jesus vai olhar para eles e falar assim, ó, pai, perdoa. Não sabe o que faz. Né? E aí, né? Então, esse domínio de si mesmo é muito, muito longe da gente imaginar ainda. Por que não de segunda ordem? Porque de segunda ordem ele ainda tem predominância ali, mais do espírito que matéria, mas ele ainda tem um pouco de material. Né? Mais predominância do bem, mas ele ainda não é 100%. Ele faz tudo pensando no bem, mas mesmo assim pode ser que em algum momento ele esteja equivocado ali. Né? Tá? Tudo bem? Aqui foi, na semana passada, Paixão queria essa pergunta, ó. 123. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o mau caminho? Se Deus ele é justo e bom, por que ele tem permitido que os homens sigam o mau caminho? Por que ele faz com que exista o mau caminho? A pergunta é essa, né? Então Deus sendo Deus, né, por que ele permite que os homens possam passar pelo caminho do mal? Não seria mais fácil ele já criar um espírito totalmente inclinado para o bem? Que foi a pergunta, né, da semana passada. Eu continuo achando que sim, porque daí vai ficar tudo em série, né? Vai ser que não vai ter nenhum individualismo. Não vai ter nada. Vai ser tipo robô. Né? Mas às vezes assim, bom, Fazer olha, espírito em série. eu vou criar uma leva de espíritos aqui e eles vão acertar tudo, né? Então não vai ter nem condição de ele escolher um caminho do mal, que a tendência interna vai ser tudo para o bem, né? Então por que Deus não fez isso? Ele gosta de diversidade. Ele gosta de aventura, é isso? Ele gosta de diversidade. Ele gosta de diferente. Nada igual. Nada igual. Então, os espíritos vão devolver duas perguntas para a gente. Essas perguntas, ao primeiro momento, pode parecer, para alguns que não, foi muito leve, para outros pode parecer que foi até muito duro, mas na verdade eles estão querendo que a gente só pense nisso. Então, ó, por que Deus então tem permitido que os espíritos possam tomar o mau caminho? Como que a gente pode, então, ó, como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Como que a gente pode julgar o que Deus está fazendo? A gente não tem condições. É isso que eles estão dizendo. Nós estamos querendo que Deus crie o caminho do bem, mas a gente não entende nada. Como que a gente pode estar pensando que Deus está errando? Como nós podemos pensar que esse é um caminho errado? Porque o caminho errado é o que vai nos mostrar o caminho certo. Então, quando a gente começa a pensar que o caminho errado mostra o que é certo, e o caminho certo também mostra, Deus está criando só duas alternativas para a gente poder acertar. Nós não vamos errar de novo, escolher um mau caminho, uma hora a gente vai cansar disso tudo, falar, eu vou para um caminho diferente porque não está dando certo. Não tem que chegar até o extremo do mal para a gente olhar aquilo e falar, não, isso aqui eu não aceito mais, eu não quero mais, e aprendo com aquilo. Então,
Às vezes a gente está imaginando que o caminho do mal seja um caminho, embora seja diferente da lei de Deus, mas é apenas uma outra forma de nós chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue. Eu vou aprender pelo caminho errado, equivocado, mas eu vou chegar no mesmo local. Vou demorar um pouquinho mais, demorar umas encarnações a mais. Então quer dizer que o Espírito, então logo ele toma a razão, ele recebe o livre-arbítrio para agir, para exercitar a inteligência dele. Para experimentar, vai. E agir ou não pela consciência. O livre-arbítrio, ele começa a desenvolver. Lembra, né? Que ele traz até aquela palavrinha, desenvolve. Porque o livre-arbítrio, ele não vem preparado. Você vai ganhando. Então, que nem a gente acha que a gente tem um livre-arbítrio. Mas se a gente for pensar em espíritos mais elevados, o livre-arbítrio que eles já estão inseridos, para nós, ele vai olhar para a gente e falar, nossa, né, não desenvolveu quase nada, mas nós já desenvolvemos. Então, quando vou falar assim, quando ele vira espírito com o E maiúsculo, quando ele ganha consciência ali, ele vai começar a elaborar a sua consciência, começar a conhecer as coisas, igual um bebê. A razão, igual o bebê. Então, quando ele nasce, o bebê não tem nem consciência, ele não consegue, ele não vai assim, eu sou um bebê, essa é minha mãe, agora eu vou comer, ele não tem essa consciência. Mas devagar ele vai adquirindo. Passa-se o tempo do espírito, ele vai tendo condições de escolher um pouquinho mais, que alimento ele quer, ele vai fazendo birra, ele começa a ter essa sensação de onde ele está, do local em que ele está. Então, né, hoje a gente olha e a gente fala, hoje eu estou no planeta Terra, eu sou um espírito, eu sei que é Deus, a inteligência suprema, eu sei que tem anjo guardião. Então, eu começo a entender um pouco o mundo que eu estou. Mas pode ser que há 10 anos atrás eu só acordei, vivi a vida aqui e eu não ganhei consciência. Então, ao passar do tempo, eu vou desenvolvendo a percepção das coisas, da lei de Deus, e a partir do momento que eu compreendo um pouco mais, eu tenho mais liberdade, só que mais responsabilidade. É igual falar para o bebê, bom, agora você já está adolescente, agora você já virou adulto, então agora você vai trabalhar, você paga as contas, você faz isso, você faz aquilo. Então, quando ele estava lá com o bebê, ele nem sonhava que tinha um boleto para pagar. Agora ele tem escolha, ele pode fazer a conta ou não fazer, ele pode pagar ou não pagar. O bebê não tinha nem conta para fazer, porque ele não tinha condição de aprender nada com isso. Essa é a relação que a gente vai tendo. Então esse é o ponto, tá? Não, quer dizer que a inteligência dele é que faz ele agir ou não pela consciência. Perfeito. Perfeito. Tanto que uma das perguntas aqui, ele vai perguntar, Kardec pensando nisso, ele vai falar assim, mas a inteligência é igual para todos na sua origem? Na sua origem. Porque se ele falar assim, não é, tem alguma coisa errada, né? Porque senão Deus criou um mais inteligente, com a capacidade mais que o outro, né? Ele vai chegar daqui a pouquinho nisso. Tá? Então primeiro ele fala, como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Depois a outra pergunta, supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Será que nós temos condição de entender os desígnios de Deus? Será que a gente tem condição de olhar para o que a gente está vivendo e entender realmente o que Deus espera? A gente fala, é uma felicidade, é uma perfeição, a gente tem que se melhorar, é a moral e intelectual, mas a gente sabe os desígnios, sabe a intimidade desse processo? Não, a gente não sabe. Então a gente ainda não sabe. Então ele já coloca para nós duas questões para que a gente possa se situar. Olha, aonde que você está aí mesmo? Você está questionando Deus, mas aonde que você está? Em que andarzinho que você está? Estou na terceira ordem, eu ainda estou muito apegado às coisas materiais, eu realmente ainda estou muito focado no mal, então eu quero que Deus tire o mal porque realmente eu queria só acertar, não por vontade própria, mas que Deus me colocasse nisso, né? É igual pensar que enquanto bebê, depois a gente cresce, como adulto, eu não quero trabalhar, não quero responsabilidade, não quero nada, e eu olho para os pais e falo, vocês vão me tocar até eu desencarnar. Não, né? Então essa é a condição, né? Tá? Podeis, todavia, dizer o seguinte, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um. Ou seja, Deus ele é justo, se Ele deixa eu escolher
ele está exercendo a justiça? Sim. Então Deus é justo com todos nós. Então vamos lá, ó. Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito das suas obras. Lá na questão 121 ele falou que quem era responsável? Nós. Então ele deixa escolher, olha, você quer fazer uma grande obra como Espírito, você é a obra. Lembra que ele falou, o projeto de Deus para cada um é que a gente chega ao estado de perfeição. Então o grande projeto nosso é o quê? Nós. Ah, Leonardo, mas eu achei que era ajudar o outro. Mas ajudando o outro você está desenvolvendo você. Ajudando a humanidade você está ajudando você. Então o grande projeto somos nós. É um projeto individual, que eu vivo no coletivo. Sempre isso. Então, a partir do momento que eu posso escolher, eu vou definir qual a obra que eu vou sair daqui, deixando a vida material e chegando para o espiritual. Cheguei aqui, depois dessa experiência toda. Tá, que obra você tem para apresentar? Em você. No espírito, porque o corpo ficou, família ficou, sociedade ficou, humanidade ficou, tudo ficou. Estamos vivendo agora o plano espiritual. Então a grande obra somos nós. É o que ele está falando. A partir da hora que eu posso escolher, eu posso entender como eu quero apresentar a obra, que parte da obra. Chama lá a construtora e fala, apresenta em qual parte da obra que você está. Só que nós somos os próprios construtores. Então, quando a gente pensa, vamos lá, vamos voltar. Quando a gente pensa no caminho do mal, ou um caminho errado, nós não vamos falar que perante Deus tem um caminho certo, um caminho errado. Tem um caminho que nos leva direto à etapa que a gente pode passar e tem um caminho que a gente vai ter que dar outras voltas até achar esse caminho. Porque se eu penso assim, eu sempre vou nesse exemplo, né? Mas se eu olho para o criminoso e acho que ali não é um caminho que Deus possibilitou, Deus falhou. Mas aí eu vou olhar para aquele caminho, para aquelas escolhas, e eu falo assim, mas Deus queria então que ele estivesse ali? Bom, se ele não aprendeu por aqui, Deus criou então esse outro caminho aqui, para que ele passe essa etapa, que seja mais dolorido, que seja mais demorado, mas também é. Então tem gente que aprende no amor, na dor, a gente não ouve muito isso. Esse é o caminho de Deus. Filho, eu quero que você aprenda. Se o caminho do bem você não escolheu, porque você não aprendeu, que você aprenda no caminho da dor. Nós vamos chegar junto ao mesmo local. E a gente começa a entender, então, essa justiça de Deus em escolher. É uma escolha. Hoje, diversas pessoas escolheram não vir por causa do frio, por exemplo. É uma escolha. Vai ter que esperar acabar, vai ter que esperar subir, vai demorar um pouquinho mais para assistir a aula. Nós estamos fazendo uma analogia à ideia, né, dessa perfeição. Aqueles que escolheram esse caminho vão ter acesso mais rápido, vamos dizer assim, ao conteúdo. É só isso. Agora, quem não ficou, então vai perder alguma coisa? Vai ser alguém que eu vou olhar, Deus vai olhar e falar, filho, você escolheu um caminho mal, está errado esse teu caminho. Não, filho, vai demorar só um pouco mais. Tá? Podemos passar? Então eu trouxe para nós, lá na Gênesis, ó, entre o bem e o mal, para a gente refletir um pouquinho. Ó o Kardec colocou para a gente. Ó. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Então, o mal que eu estou olhando, eu não posso pensar que Deus criou o mal, mas Ele deu a opção de eu escolher esses caminhos para que eu pudesse chegar. Nós, por influências externas, vamos escolhendo seguir outros caminhos. Deus fala, tudo bem, vai ser um processo mais longo para você chegar.
Você escolheu, mas eu não criei esse caminho. Porque se eu crio, seria uma obrigatoriedade você passar. Então, quando nós fomos na questão 120, ele perguntou, todos precisam passar pela fileira do mal para chegar na fileira do bem? Pela estrada do bem? Não. Mas da ignorância, sim. Então, quando a gente não conhece, a gente vai escolhendo outras etapas, outros caminhos. Tudo bem? Então, vamos seguindo. Ó. Tendo o homem que progredir... Então, vamos voltar. A gente só tem um caminho, que é avançar. Então, o homem tem que progredir. Quando nós falamos lá, existe um projeto para cada um de nós, que é a gente melhorar, progredir, avançar, elevar. Então, qual é a nossa meta? Melhorar, progredir. Então, tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são os estimulantes para o exercício da sua inteligência. Então, os males que nos são ofertados, as escolhas, né, as serpentes que vão aparecendo, as tentações, é uma condição de a gente exercitar a inteligência. De eu olhar pelo que eu já conheço, analisar, pensar, refletir, e aí eu escolho. Porque se eu não tiver condição de escolher, estaria errado. De todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Então, a humanidade só avança porque tem coisas para descobrir, para desenvolver, porque passa necessidade, porque falta conhecimento. Então, se tudo já tivesse desenvolvido, ninguém se esforçaria, todo mundo ficaria numa paz eterna. Por que eu vou me esforçar? Por que eu vou tentar aprender? Por que eu vou gastar meu espírito? Por que eu vou aprender, vou gastar, tentar conhecer coisa a mais? Está tudo aqui, um paraíso desenhado já para nós. Então é o que ele está colocando. Se eu tenho coisas a desenvolver, eu preciso ter essas etapas. E a dor é um aguilhão. Então imagine, se eu estou indo na reta, na estrada, e eu estou num ritmo bom, ninguém vai ficar, vão me espetando para eu ir, né? Mas se eu estou enrolando, se eu empaco, aí vem uma dorzinha daqui, uma dorzinha dali, para poder estimular a gente para frente. Alguém não tem dor? De que dor nós estamos falando? A dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Que dor é essa? A dor moral. A dor moral. Quando a gente desencarna, é apresentado para nós o balanço, e aí dá aquela dor moral da condição que a gente se encontra ainda, daquilo que a gente poderia ter feito e não fez. E aí a gente vai falar o quê? Quero retornar, eu quero ajustar, eu quero... vamos voltar, porque eu quero progredir. E aí eu sou obrigado, então, pelos caminhos errados que eu tive, pelas relações que eu deixei de ter, ou pelas más relações, eu vou tentar voltar para corrigir. Essa dor moral, ela vai fazer eu tentar acertar o caminho agora. Então vamos voltar, reencarna de novo, uma nova experiência. E aí eu vou ser colocado de novo entre as duas estradas. Eu posso seguir pela certa ou fazer tudo igual de novo. E aí, quando eu desencarnar, a dor moral está ali de novo, impelindo a gente de novo. Então esse medo que ele coloca aqui, né, é o medo de mais uma vez eu fracassar. Então a gente olha para a vida e fala, nossa, estou com medo danado de estar fazendo a coisa errada. Então vou pensar, vou pegar a inteligência, a condição que eu já tenho
e vou colocar para ver se realmente, então, o meu receio, o meu medo de estar fazendo errado, vai buscar eu tentar olhar para a situação e ser mais racional. Tá? Porém, os males mais numerosos são que os homens criam pelos seus vícios. Os que provem do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Os males mais numerosos, porque quando eu não tenho conhecimento, nós não temos, eu não sabia. Então, se eu cometi algum equívoco, eu aprendi a partir dali e não posso mais errar. Nós demos exemplo da questão de múltipla escolha. Vai lá, filho, escolhe qualquer pergunta, qualquer resposta, depois te dou o gabarito. Você vai aprender pelo gabarito o que está certo e o que está errado. A partir da hora que eu já aprendi, é o que ele está falando aqui. Quais são os mais numerosos equívocos nossos? Os que vêm dos vícios. Foi tão gostoso fazer aquilo, tão gostoso aquela posição social. E aí a gente começa de novo a tentar viver aquilo que nós já vivemos lá atrás, que seria a pedra de tropeço e que é a pedra de tropeço de muitos, né? Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. O objetivo é a gente acertar. Então, mesmo que eu escolha um outro caminho, ele vai dando oportunidade de eu retornar à estrada e poder acertar. Então, Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-la. Então, hoje nós já temos condição, na nossa consciência, onde está a lei de Deus, na nossa consciência, quando eu paro e reflito entre o bem e o mal, o que eu quero para o outro, o que eu não quero para mim, né? Ou seja, eu só vou criar ao outro aquilo que eu quero para mim e vice-versa. Então hoje eu já tenho condição. Eu só vou poder ser cobrado dessa dor da consciência daquilo que eu sei. Do que eu não sei, não. Mas todos nós já sabemos. Nós estamos vivendo os vícios. Ninguém está de primeira viagem aqui. Tá? Tudo bem? Não? Bom, vamos seguir então. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, questão 120 de novo, passar pela fileira do bem, se ele tem que passar pela do mal, não, pela da ignorância, né? Deve haver, sem dúvida, gradações entre dois extremos. Não, ele está perguntando, então não há, né, uma gradação, ou seja, uma escala. Porque quando eu penso no bem absoluto e quando eu penso no mal absoluto, nós podemos imaginar que nós caminhamos pelo mal absoluto, tudo é o mal que a gente faz? Não. Mas eu caminho no bem absoluto, tudo é o bem? Não. Então, analisando e percebendo isso, conversando com os espíritos e percebendo que cada espírito estava numa condição diferente, Kardec quer saber, então há uma gradação entre eles, né? Cada um está fazendo um pouco mais do bem, um pouco mais do mal, né? Cada um está numa condição nesse entendimento. Tem gente que está acertando mais, tem gente que está acertando menos. É isso que ele está perguntando. Tá? Tem gente que segue o bem, pessoas que seguem o mal. É isso que a gente pode tirar daí? Tem mais alguma? Então vamos lá. Sim, eles concordaram com Kardec, né? Certamente os casos intermediários constituem a grande maioria, né? Então a maioria dos espíritos estão no meio dessa escala, nem no bem absoluto, nem no mal absoluto. Eles concordaram com Kardec, né? E vai dizer, olha, a maioria não vive nos extremos, que tá tudo certo, né? Porque se tivesse a maioria, se Deus continua criando até hoje, como Jesus disse, né? Meu pai trabalha até hoje e eu também, se continua saindo da esteirinha, né? Na analogia, mas
espírito, todo dia cria-se espírito, todo dia cria-se espírito. Vamos pensar nisso. Deus cria até hoje, trabalha até hoje. Aonde tem mais espíritos? Como perfeitos? Não. Como ignorantes? Não. Em cada intermediário. Que é isso que ele está dizendo para nós. Não é o bem extremo, absoluto, e nem o mal absoluto. É no meio disso tudo. Tá? Mas eu já vi falar que tem mais espíritos do bem. Já vi em palestra espírita a pessoa falar isso. Que tem mais espírito do bem do que do mal imediato. Se você for pensar que continua criando, se a gente for pensar em espíritos com consciência, já na questão da como E maiúsculo e tudo mais, podemos até pensar nessa hipótese. Mas é complicado a gente pensar nisso, né? Porque senão a conta não vai fechando, né? Não. Né? Porque se tiver mais em cima, né, a gente vai estar produzindo menos, né? Então quer dizer que é pela consciência que ele escolhe ou opta pelo bem e pelo mal. E isso vai acabar chegando na lei de causa e efeito, de ação e reação, e ele próprio se responsabiliza pelos créditos e débitos dele. Desde que ele conheça aquilo, né? Porque se for algo que ele não tem conhecimento se é certo ou errado, por exemplo, de novo, um bebê vai bater a mão e quebrar um copo, de propósito. Ele não sabe que isso é errado. Mas ele ainda não consegue, para aquela situação, a inteligência dele não desenvolveu ainda para falar assim, isso aqui é certo ou isso aqui é errado. Então você releva. Aí um jovem vai lá, uma criança um pouco maior, bate a mão. Ele já tem conhecimento. Então aí você passa a ter, o que você está trazendo da causa e do efeito, da ação e reação, tudo bem. Aí você passa a ter isso, você escolheu fazer isso. É a escolha. Na fase inicial não se tem escolha, porque você não desenvolveu isso ainda. Mas a partir da hora que a gente escolhe agora, por exemplo, a gente tem condição, inteligência para escolher fazer uma coisa ou não fazer. Fazer a coisa do bem ou fazer o mal. A gente tem inteligência, tem conhecimento, tem ciência. Se eu fizer, quando eu for colocar na balança, eu estava contrário à lei de Deus. Eu preciso adequar, ajustar a lei de Deus. Aí acontecem situações e oportunidades para eu me ajustar de novo. Então eu sou responsável por tudo que eu faço. Tá? O que a gente não pode pensar é aquela ideia que é o que a gente estava falando. O que a gente não pode pensar é no determinismo e nem a gente pensar no olho por olho, dente por dente. Né? Então o que a gente falou, não é porque eu fiz tal coisa que eu vou vir na situação exatamente viver a mesma coisa. A gente vai ter que passar por situações para corrigir o que nós fizemos, mas não obrigatoriamente a mesma situação. Então nós demos um exemplo lá atrás de uma pessoa que era muito avarenta. Aí, obrigatoriamente, ela vai vir como uma pessoa que vai passar todas as necessidades? Não. Ela vai vir com muito dinheiro de novo, para ela poder provar se ela aprendeu ou não. Então, é por isso que quando a gente fala assim, mas Deus, a gente conhece todos os desígnios divinos? Não, a gente não conhece todos. Porque olha a ferramenta que ele usa. Olha, filho, eu quero que você acerte. Você errou no uso da maneira como você usa o dinheiro, por exemplo. Tá. Então eu vou te dar nova oportunidade. Você desencarnou, você já viu como é que tem que ser, você já entendeu, você tem conhecimento que você fez errado. Então vai experimentar de novo. Toma de novo o dinheiro. Porque se eu te tiro o dinheiro, você não vai ser avarento, porque você não tem dinheiro. Né? E aí pode ser que numa outra oportunidade você possa vir sem, mas para aprender outras coisas. Então sempre a gente está buscando o reajuste. Mas é que a maneira como a gente enfrenta esse reajuste é o problema. Porque a gente acha que tem que ser do mesmo jeito que a gente lesou. E aí não é. Tá? Ô, Léo, também no caso de ser avarento é também a própria escolha, né? Própria escolha. Cada um, né? Então, com o passado
né? Sim. A escolha no momento. Né? Pode ser que ele escolheu agora agora, essa situação você vai com um grande recurso, por exemplo. E não precisa ter muito recurso, pode ter pouco e ser avarento também, né? Mas vamos pensar com muito recurso, né? E aí você vai ser avarento. Você já foi avarento em outra encarnação? Não. Então é a primeira vez que você vai passar por essa experiência. Só que se você fizer ela mal, experimentar ela mal, obrigatoriamente você volta numa outra situação para corrigir isso, para aprender sobre isso. Sempre é o aprendizado, tirar o conhecimento. Porque eu não sei como vou explicar o que eu penso, né? Eu nunca penso assim, porque na outra vida aconteceu assim, eu não fiz bem, agora eu estou fazendo dessa vez. Eu acho que sempre é uma escala, né? Por pior que você tenha sido, alguma coisa de bom você fez, você subiu um pouco. A partir do momento que você sobe um pouco, o desafio se torna maior. Aí as ofertas, entre aspas, né? Sim. São algumas que você vai ter um desafio muito grande para cumprir ou não, para fazer aquilo que não deve ou realmente não fazer, né? Perfeito. Eu penso dessa forma, sabe? Que a gente está sempre subindo uma escada muito grande. É isso aí. Até chegar lá em cima. Você tem isso. E a gente pode afirmar, se a gente quiser, né? Não precisa, porque é óbvio essa afirmação. Assim, nossa, eu estou passando por isso aqui, porque na outra vida, olha, eu não fui boa coisa. Não, nós não fomos mesmo. E não estamos passando por isso porque nós não fomos. Nós estamos passando por isso porque nós ainda somos, né? Essa é a realidade do negócio, né? Então, vem médium falar, na outra encarnação eu fiz muita coisa errada, né? Eu apliquei mal a mediunidade. Não, né? A condição nossa ainda agora, né? Então a gente tem muito enraizado essa ideia se eu fiz isso, eu venho com isso, né? E isso estraga a ideia do plano divino, né? Esse é o problema. Né? Porque aí, se eu for pensar que se eu ferir, se eu cortei o braço de alguém, eu preciso vir sem braço, eu não aprendi. Eu fui obrigado a vir assim. Aí é a falta de escolha. Compulsório. Está sendo um castigo, né? Mas porque foi dado escolhas, e agora você é colocado numa situação para você aprender de fato. Mas a gente é colocado em diversas escolhas, né? Eu lembro, no caso, se vier sem o braço, porque está sendo quase que um castigo. É isso. Não é essa a ideia. Não. Pode ser que eu vá vir em alguma oportunidade sem? Pode ser, mas... né? Sim. Exatamente. Não obrigatoriamente. De repente, não é assim também, mas de repente se um pai tem um filho que nasceu sem braço, será que era melhor ele ou o filho? A gente aprende mais com qual, hein? Então é mais fácil, não é? A lei divina ela é mais maravilhosa do que a gente imagina, né? Eu ouvi o Emanuel Cristiano uma vez falando que assim, é muito difícil a gente conseguir entender ou enxergar o que é expiação e o que é prova. Ele falou, como a gente não consegue, vamos passar pelos dois bem, vamos fazer Exato. bem as duas, né? Sem entender qual que é a prova e qual que é a expiação, né? Exato. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então é difícil da gente entender, né? Porque uma prova é um momento que você é colocado para ver se você aprendeu, mas assim, tô tendo uma prova, vai lá, vamos ver o que você consegue desenvolver naquela prova. A expiação vem, filho, você já errou na prova, vai lá, ajusta, corrige, vamos ver, aí a gente vê se você aprendeu ou não aprendeu, né? Então você tem esse papel, é difícil realmente você pensar nisso, né? Então, também se a gente for parar, é bom nem pensar. não importa se é prova, se é expiação, a gente Exato. tem que procurar sair da melhor forma. Exato. Que é o que ele colocou mesmo, é tão difícil, ignora e vamos embora, né? É isso aí. Em algum momento ou alguma situação, pode ser retirado o livre-arbítrio? Pode ser retirado. Não, porque ele vai se desenvolvendo. Você pode pensar, vou pensar em escolhas, eu não sei nem que exemplo que eu posso te dar. Várias encarnações
encarnações eles sempre fazendo errado. Então, mas olha, é isso que eu ia falar para você. Imagina assim, ó. Eu vou trazer um exemplo que não é um exemplo, mas você vai entender o que eu vou querer dizer. Você vai chegar, hoje, você acordou. Então, você de manhã você vai comer, no almoço você vai comer, você escolhe o que você quer comer. Nós podemos falar, não falando de coisa cara, falando de variedade. Então, você pode escolher comer isso, comer aquilo. À noite você come, tá. Quem nasceu lá na África, não só na África, mas eu vou dar um extremo, em regiões muito precárias, no Brasil também tem, mas ele tem escolha de comer? Ele tem, mas tem aquilo. Diminuiu o livre-arbítrio dele. Totalmente. Então, não precisou tirar o livre-arbítrio. Você muda a situação, você muda a localidade, automaticamente eu vou pensar que alguém daquela região, digamos assim, tem a mesma liberdade que eu tenho. Não tem. Então, ele não perdeu o livre-arbítrio. Ele não tem tantas opções para isso. Entendeu? Então, você vai mudar para um país, por exemplo, que as leis civis restringe, por exemplo, a mulher. A mulher tem o livre-arbítrio dela, ficou limitado. Então você vai aprendendo nas situações, no convívio social, mas a liberdade, a condição de agir, ela tem, mas aquele local não permite que desenvolva aquilo. Só que a gente vai reencarnar naquele meio, naquele ambiente que eu preciso para poder Muito perfeito. me corrigir. O local de encarne, de nascimento e de vivência nossa está ligado exatamente àquilo que a gente precisa aprender. Agora, o que existe é assim, ó. Então, eu ganhei um conhecimento, eu falei da arte na semana passada, né? Então, não necessariamente na próxima encarnação, eu vou vir com a condição de desenvolver a arte como eu tenho conhecimento. Ou às vezes porque eu posso me perder, ou às vezes porque agora não é hora de aprender outra coisa. Então aí você fala assim, mas não tinha o livre-arbítrio. Não, mas combinamos que você, né, enquanto encarnação, projeto de encarnação, não chegamos no compulsório, né? No projeto de encarnação, nós combinamos que nós não íamos levar isso tão ostensivo, digamos assim, para você praticar. Porque você não vai precisar dela agora. Você vai desenvolver outras áreas, por exemplo, entendeu? Então, mas não é o livre-arbítrio. Aí você tem áreas que são diminuídas, as sensibilidades, para desenvolver outras. Dádiva, não uma coisa ruim. Dádiva. É uma bênção. Mas por que a gente escolhe um caminho errado? Por ele também. Então ele é uma bênção, mas a maneira como a gente usa, ele vira um castigo na nossa vida, né? É a porta larga, muito bem. Deus dá a condição, mas a gente que decide. Mas é isso aí. Então vamos lá. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal, ou seja, que seguiram desde o começo pela senda do mal, poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim? Mas e o castigo eterno? Não existe palavras. Se eu vou voltar de novo na justiça divina, e se todos vão chegar a ser esse espírito nessa condição, primeira ordem, e vamos seguindo, então não existe castigo eterno. Não existe condenação eterna, não existe um local limitado onde a gente vai ficar eternamente lá esperando alguma coisa. Porque senão, se é assim, e se tem espíritos que estão caminhando conosco, aqui vamos supor, que já são mais evoluídos, mais avançados, e aí eu vou desencarnar ainda, né, meio da terceira ordem, 10ª classe ali, eu vou olhar e falar, mas tem coisa errada. Se eu também não tiver condição de, ao passar do tempo, eu escolho o tempo que eu quiser, porque eu que estou no comando, né, de acertar ou de errar, né, se eu não entender que eu também vou poder chegar à condição que os outros estão, então aí Deus falhou de novo. Então aí não é Deus, né? Então assim, a gente não pode pensar em Deus na figura humana, porque senão a gente está pensando num julgamento, né? Então pensa como uma inteligência, como
um processo automático, digamos assim, não é isso não, é uma inteligência, mas que automaticamente vai se regulando diante da lei estabelecida, né? Tá? Então vamos lá. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal não poderão chegar ao mesmo grau de superioridade de outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. O percurso será mais longo. Vai chegar, mas vai demorar um pouco mais, né? Por essas palavras, as eternidades, então Kardec está trazendo essa observação, né? Então, por estas palavras, as eternidades se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos. Pelas escolhas mal feitas, pelo tanto de vezes que eles estão sofrendo moralmente, é disso que ele está falando aqui. Ele pode achar que o sofrimento é perpétuo. Eu errei, tive nova oportunidade, desencarnei, estou eu aqui com o mesmo sofrimento. Então ele pode falar assim, isso aqui é um sofrimento eterno. E toda vez eu estou com o mesmo sofrimento moral, meu sofrimento moral, meu sofrimento moral. Cujo termo não lhe é dado ver ideia que revive todas as vezes que sucumbe numa prova. Então eles acham, nós achamos, né, que sofrimento é eterno, porque a gente está errando eternamente, a gente está errando sempre também. Então eu chego em desajuste, moralmente eu acho que isso não tem fim. Porque enquanto eu não modificar minha maneira de ser, não tem como eu deixar de sofrer aquilo que eu estou sofrendo. Então a pergunta, Kardec colocou lá na frente, a duração das penas futuras. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore. Então, enquanto ele não melhorar, ele continua nesse processo, sentindo esse peso moral. Sendo o estado do sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. Quanto tempo vai demorar para ele sair da condição infernal que ele está? O tempo que for para ele melhorar. Depende dele, depende de nós. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Tudo bem? Vamos mais duas? Dá para ir? Vai? É curtinho. Questão 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, então chegou lá onde nós, na escala primeira ordem, né? A gente está como espírito puro, cumprimos o projeto que Deus esperava da gente, nós nos purificamos, melhoramos, evoluímos, né? Então, chegado ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal, têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Será que Deus valoriza quem mais acertou? Aquele que acertou também. Mas ele chegou primeiro, né? Então ele saiu na esteirinha aqui e ele chegou primeiro do outro lado lá. Será que ele vai, eba, esse aqui é o meu escolhido? É assim? Então, bom, vamos entender. Então, tanto faz eu chegar antes ou depois, Deus gosta de mim do mesmo jeito. Mas não é por isso que a gente vai também ficar, né, patinando, porque aí não chega nunca. Por isso que eu falei, vamos devagar. Porque senão fala, deixa aí, encarnação que vem a gente arruma, e é isso aí que a gente está fazendo. Os nossos filhos, cada um tem um jeito, a gente não gosta mais ou menos do outro, né? A gente, cada um tem as suas peculiaridades, né? Então o nosso passado não mancha a nossa trajetória, né? Não vai chegar lá, Deus fala, olha aqui tudo de errado que você fez. É assim? Não, porque o que a gente está fazendo é adquirindo conhecimento. É isso. A gente está buscando adquirir conhecimento.
Deus precisa de espíritos que tenham consciência para auxiliar na obra, na grande obra, no trabalho, na manutenção. Já falamos da questão da manutenção de tudo. Já falamos da origem, da gênese, do universo e tudo mais. E a gente precisa chegar lá com conhecimento. O que ele quer é que a gente ganhe conhecimento, né? Quando a gente tem esse conhecimento e ele se torna consciente, aí a gente não erra mais. Não erra mais. Não é? Perfeito. A gente pode até ter o conhecimento, mas se não tiver É isso aí. consciente, a gente ainda erra. Exato. E ele quer que a gente tenha total conhecimento disso. Consciência daquilo ali. Aí você não Demore o tempo que demorar. Eu só preciso que você chegue aqui com esse conhecimento. Então, ó, Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Se fosse com o coração, com sentimento, com olhar, com percepção diferente, ou seja, é o mesmo, porque é uma coisa só, né? Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. E eles só sucumbiram porque Deus permitiu o livre-arbítrio, e pelo livre-arbítrio eles escolheram o mau caminho. Quer dizer, o livre-arbítrio, que é um presente de Deus, pelo presente que Deus deu, quer dizer, como que Deus poderia então falar assim, esse que errou não serve? Ele deu um presente pra gente, e por esse presente é que a gente vai errando. Porque se fosse sem o livre-arbítrio, a gente não errava. Então ele deu esse presente para, pelas experiências, a gente acertar ou errar, e a gente chegar nisso. Então, não tem melhor e não tem pior. Antes, não eram mais do que simples espíritos, né? Então, desde a origem, não tinha conhecimento nenhum. E aí vamos até a 127, que é a última que encerra a progressão dos espíritos, então. Que é a pergunta da inteligência. Ó. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Se não for, Deus saiu de novo da lei de justiça, porque ele colocou uns mais inteligentes do que o outro, uns com capacidade de conhecimento mais do que o outro, certo? Então, os espíritos são criados iguais quanto às suas faculdades, porque se um for mais inteligente que o outro, um pensa melhor do que o outro, um raciocina mais do que o outro. Então, fere de novo o entendimento de justiça divina, tá? São, pela razão, são diferentes ou são iguais, criados iguais quanto à inteligência? São iguais. O problema é na hora de exercitar a inteligência. É isso aí. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga o seu curso. Ou seja, é a mesma base para todo mundo. O livre-arbítrio vai se desenvolvendo e ele vai escolhendo. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, dependendo do esforço, do interesse que a gente avança mais em inteligência, avança mais em moralidade, depende da gente. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Porque a gente tem a ideia de que, tá bom, aquele que vai escolhendo os caminhos corretos, ele é um espírito perfeito, porque ele está escolhendo o caminho correto. Nem sempre, porque ele está vivendo aquela experienciazinha, naquela experiência ele acerta. Mas se fosse uma experiência muito maior, ele não acertaria. Então ele está vivendo o momento dele como espírito imperfeito, mas ele está aprendendo, conhecendo, e no que ele está conhecendo, ele está acertando. Mas se eu falar para ele de coisas que só um espírito de segunda ordem sabe ou tem condição, fatalmente ele erraria, porque não tem conhecimento. Então é gradual. Não quer dizer que ele é perfeito. Ele é um imperfeito ganhando conhecimento nessa escala. Tá? Isso quer dizer que a moralidade não está na inteligência, está na consciência. Está separado.
Questão 780, lei de progresso. A gente desenvolve a inteligência e a gente desenvolve a moral. Mas pela inteligência, pela condição de eu olhar as coisas, de eu analisar, de eu refletir, de eu raciocinar, eu desenvolvo a moral. A maioria das vezes é a inteligência que arrasta a moral. Não a consciência. Não a consciência. Porque é que a consciência é o fruto da própria inteligência, da ciência, né? Eu vou ganhando conhecimento, eu vou ganhando consciência das coisas, né? Entendeu? E aí eu posso usar a inteligência para o bem ou para o mal, se a gente for usar a inteligência nesse sentido, né? Tá. Então, lógico, a consciência, eu estar ciente daquilo, não obrigatoriamente... Ciência é o conhecimento. Mas eu posso escolher seguir o caminho, tendo a consciência da situação, em escolher o caminho certo e errado do mesmo jeito. E aí entra a moral, né? A capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Lá da questão 614, o que seria a moral? Capacidade de distinguir o bem e o mal, fundado na observação da lei de Deus, né? Não tem, é certo, então os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Eles estão aprendendo as experiências. Não tem, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e o conhecimento indispensável para alcançar a perfeição. Podemos compará-los às crianças, que seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância para a madureza. Então, de novo, a criança, embora ela seja uma criança muito boa, nunca deu trabalho, mas ela não sabe cuidar das coisas de adulto. É preciso que ela vá passando as etapas, ainda que ela seja legalzinha, fazendo as coisas corretas, mas tudo na sua fase de aprendizado. Não tem como a gente tirar uma criança e falar, então vai viver a vida adulta. Não, ela tem que ir se desenvolvendo até chegar nessa etapa. Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, ou seja, nas escolhas, com a diferença capital de que a criança tem instinto já internamente formado. Porque a criança é o quê, gente? Um espírito que já passou diversas experiências como espírito. Então ela tem um instinto ali, tá dizendo. Agora o espírito na sua origem, ele não tem nenhum instinto. Lembra, ele deixou o princípio inteligente e virou espírito. Então ele não tem nem instinto ali ainda, está começando. É diferente, né? Com a diferença capital de que a criança tem instinto já inteiramente formado, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mal. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Ou seja, cada um constrói, né, a sua etapa de acordo com as suas escolhas, né? Tá bom? Do livre-arbítrio. Tudo bem até aqui? Certo? Alguma dúvida? Não?